E aí no século XIX, a princesa Isabel, que era herdeira do trono, Dom Pedro II Sim. não tinha filhos homens, né? Para assumir o trono, a princesa Isabel seria a herdeira natural do Brasil e ela não podia ter filhos. E aí vira aquele drama, né? Quer dizer, a herdeira do trono não vai gerar herdeiros para o Brasil, o que vai ser do Brasil e tal. E aí então ela faz uma série de tratamentos, ela vai para Caxambu, sul de Minas, fazer um tratamento nas águas termais de Caxambu, e os médicos recomendaram 1001 coisas para que ela pudesse tentar, né, gerar esses filhos, esses herdeiros, e tudo sem sucesso. Até que a princesa Isabel, sabendo da história, ela já conhecia a história de Aparecida, até porque o seu avô, Dom Pedro I, antes de proclamar a independência do Brasil, passou por Aparecida. Sim. Dia 22 de agosto de 1822, antes de ir para São Paulo, Dom Pedro I passou por Aparecida e rezou diante da imagem da padroeira. E dali ele vai para São Paulo e proclama a independência. Então, Dom Pedro I já conhecia, Dom Pedro II já conhecia a história, e a princesa Isabel também conhecia. Então, a princesa Isabel vai pela primeira vez em 1864, a Aparecida, e faz um voto a Nossa Senhora, de que se Nossa Senhora lhe mandasse os filhos, os herdeiros para o trono, ela levaria a Nossa Senhora, para Nossa Senhora, um manto e uma coroa. E de fato vem lá os 3 príncipezinhos, filhos da princesa Isabel. E a princesa Isabel, ela volta a Aparecida bem mais tarde, ela esteve em 64, em 68 e depois em 1888 ela volta a Aparecida. Em 1888 a princesa Isabel, a data provável da ida dela à Aparecida foi em maio de 1888, o mesmo mês da abolição da escravidão. Sim. Ela aboliu a escravidão dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. 13 de maio de 1888 foi abolida a escravidão no Brasil. Dia 31 de maio ela vai à Aparecida e, curiosamente, né, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, o barão de Cotegipe diz para a princesa Isabel, falou: a senhora redimiu uma nação, mas a senhora perdeu o trono. Ele já cantou a bola ali, querendo dizer, olha, os militares, os fazendeiros não vão admitir isso que a senhora está fazendo. A monarquia vai cair, o trono vai cair. Então é muito simbólico que a princesa Isabel tenha ido à Aparecida e dado um manto e uma coroa a Nossa Senhora. Existe até uma história de um bilhete, mas não há uma confirmação histórica sobre o bilhete, o suposto bilhete da princesa Isabel para Nossa Senhora Aparecida, que ela teria deixado o manto, a coroa e um bilhete. Mas não existe uma certeza histórica, né? Mas é bem provável supor que a princesa Isabel, já intuindo o que ia acontecer com o Brasil, ela quis deixar o Brasil em boas mãos. Então ela dá um manto e uma coroa a Nossa Senhora Aparecida. E de fato, no ano seguinte, 1889, cai a monarquia no Brasil, a família real é banida, expulsa daqui do Brasil. Em 1904, São Pio X ordena a coroação canônica da imagem de Aparecida. Então foi São Pio X, um Papa Santo, que ordena essa coroação canônica. E para a coroação canônica foi usado o manto azul, bordado, que a princesa Isabel deu. Por isso que daí em diante não se usa manto de outra cor em Nossa Senhora Aparecida, só o manto azul. E a coroa que foi usada para a coroação de Nossa Senhora Aparecida foi a coroa dada pela princesa Isabel, que é a coroa que a imagem original ostenta até hoje sobre a sua cabeça na Basílica Nacional. Então a coroa foi dada à verdadeira rainha do Brasil. E é interessante que aí em 1894 chegam a Aparecida a pedido de Dom Lino Deodato Rodrigues, bispo de São Paulo. Ele foi até a Casa Geral dos Redentoristas em Roma e pediu missionários para cuidar do santuário. Ele falou: é um santuário muito importante, o santuário não é divulgado, a história não é conhecida, os brasileiros precisam... Então Dom Lino percebeu a grandeza de Aparecida, mas ele não tinha braços suficientes para fazer ali o trabalho pastoral naquele santuário. E aí ele pede aos redentoristas. O superior dos redentoristas, né, em Roma, naquela altura, ele falou: não tenho padres para mandar, não tenho. E aí Dom Lino insistiu tanto que aí ele falou: eu vou escrever aos superiores das províncias europeias para ver se alguém manda. E aí, muito bem, os redentoristas da Baviera responderam. Disseram: olha, nós temos aqui alguns padres, a coisa está apertada, nós temos alguns irmãos e alguns padres que se prontificaram a ir para o Brasil. Entre os redentoristas que se prontificaram a vir para o Brasil
deu nome para a turma, mas não veio porque ficou doente, o beato Gaspar Stangassinger, sim, alemão, celebrado no dia 26 de setembro, a festa litúrgica dele. O beato Gaspar Stangassinger era reitor do seminário, tinha 28 anos, e ele se propôs a vir para o Brasil. Ele falou, não, eu irei para o Brasil com toda certeza. Ele só não veio porque ficou doente. Olha. Então nós temos um beato que quis vir para o Brasil, desejou vir para cá. E aí é interessante, o superior geral falou, então vocês podem vir. O ponto de encontro deles qual foi? Lourdes. O superior geral falou, venham da Alemanha para Lourdes. Em Lourdes eu irei encontrar com vocês para abençoá-los. Então em Lourdes, outro santuário mariano, o geral dos redentoristas deu a bênção aos bávaros. E aí chegam os bávaros, dia 28 de outubro de 1894. Eles chegam na estação de trem de Aparecida e sobem, né, no meio de um foguetório e o toque dos sinos da Basílica Velha, sobem a ladeira do Monte Carmelo para tomar posse do santuário. E qual não foi a surpresa dos alemães quando viram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma virgem negra? Nossa. Porque os alemães, os redentoristas alemães, eles eram responsáveis pela Basílica de Altötting, na Alemanha, que é uma virgem negra. Olha. Então eles saíram da Basílica da Virgem Negra de Altötting e vieram para a Basílica da Virgem Negra em Aparecida, a futura Basílica, ainda não era Basílica. Em 1908, São Pio X, depois de ter mandado coroar Nossa Senhora, ele elevou a Aparecida à Basílica Menor. E ali os redentoristas vão começar a fazer um trabalho de resgate histórico e de divulgação da devoção. E os redentoristas tiveram uma ideia. Qual foi a ideia? Junto com os redentoristas que vieram, veio um irmão chamado Irmão Bento. O Irmão Bento era um escultor muito hábil, então falaram para o Irmão Bento, olha, o senhor tem que copiar essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Né? E aí, na época não tinha, né, possibilidades como a gente tem hoje de hoje copiar. É mais né? fácil, E aí o Irmão Bento esculpiu na madeira a primeira réplica de Nossa Senhora Aparecida. E os redentoristas, que são missionários, começaram a fazer missões em várias cidades, em vários lugares, e começaram a levar Nossa Senhora Aparecida, porque os redentoristas, em 1866, tinham recebido do Papa Pio IX um mandato. Qual era o mandato? De divulgar a devoção do Perpétuo Sim. Socorro, do ícone do Perpétuo Socorro. Só que os redentoristas chegaram aqui no Brasil, deixaram o Perpétuo Socorro na mala e pegaram a imagem de Aparecida, porque eles chegaram aqui e falaram, notaram, porque Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição. A padroeira da congregação dos redentoristas, Congregação do Santíssimo Redentor, quem é? A Imaculada Conceição. Santo Afonso de Ligório colocou a Imaculada Conceição como padroeira. Então eles falaram, é a padroeira da nossa congregação, então vamos levar a Aparecida e vamos ver. Então eles levavam uma cópia, era uma imagem com manto, com coroa, e começaram a fazer pregações sobre Nossa Senhora Aparecida, a contar a história de Nossa Senhora Aparecida. E aí o que aconteceu? A primeira missão pregada pelos redentoristas foi numa cidade chamada Areias. Nessa cidade de Areias, colocaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida num altar, e então veio uma mãe com uma filha cega. Uau. E a mãe, ouvindo a história de Nossa Senhora Aparecida, pensou assim, bom, eu não consigo ir até lá, no santuário, mas a imagem está aqui, eu vou pedir aqui. E o que a mãe fez? A mãe chorou e os padres viram isso e registraram isso. A mãe chorando com a menina nos braços. E aí a mãe tomou, uma senhora muito pobre, muito simples, tomou umas moedas, deu na mão da menina e disse assim, coloque a esmola no pé da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela está aqui. E aí a menina colocou ali. Assim que a menina deixou as moedas, a menina voltou a enxergar. Começou a enxergar. Começou a enxergar. Né? Começou a enxergar, era cega de nascença ali. E os padres viram aquilo e aquilo se espalhou. E aí até entre os redentoristas eles começaram a notar que onde eles levavam as cópias das imagens, os mesmos prodígios que se viam em Aparecida também ocorriam em outros lugares. Então, quer dizer, o prodígio está ligado ao título mariano. A honra que se deve à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E aí a devoção foi se popularizando. E se popularizou num nível que em 1929 houve um concílio plenário dos bispos do Brasil. Não existia CNBB, a CNBB só surgiu em 52. Sim. Então existiu o concílio dos bispos do Brasil. O concílio plenário de 29, uma das resoluções dos bispos foi a de escrever ao Papa e solicitar ao Papa
a proclamação oficial de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Escreveram ao Papa Pio XI, no dia 16 de julho de 1930, emite um decreto, festa de Nossa Senhora do Carmo, constituindo Nossa Senhora Aparecida como a padroeira principal do Brasil. Na época, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, que era ateu. E Getúlio, embora fosse ateu, ele sabia da força que era a fé católica no Brasil. Getúlio abriu as estações de rádio do Brasil, colocou à disposição do Papa, e naquele dia 16 de julho, o Papa Pio XI, de Roma, da Rádio Vaticano, impartiu a bênção e a indulgência plenária sobre todos os brasileiros no ato da proclamação solene de Nossa Senhora Aparecida. A bênção foi transmitida pelo rádio, né, com a ajuda do governo brasileiro na época. E aí então o cardeal Leme, que era o arcebispo do Rio de Janeiro, convocou o episcopado para o ano seguinte, em maio de 31, fazer uma grande concentração no Rio de Janeiro para não só fazer a proclamação nacional, porque o Papa já tinha proclamado, mas seria uma proclamação local desse padroado de Nossa Senhora, e o episcopado brasileiro inteirinho consagraria o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Tudo isso aconteceu dia 31 de maio de 1931. Getúlio Vargas mandou para Aparecida um destacamento de soldados da Marinha, homens da Aeronáutica e do Exército, que vieram fazendo a guarda de honra da padroeira. Foi fretado um trem especial. Neste trem foi separado um vagão que se transformou em vagão capela. E aí a imagem de Nossa Senhora Aparecida ela foi tirada do seu santuário, embarcada na estação de trem em Aparecida, colocaram o brasão de armas da Basílica em frente ao trem para que as pessoas soubessem, quando o trem passasse pelas estações, para que as pessoas soubessem que era o trem da padroeira. O trajeto, que era para demorar em torno de 10 horas, demorou quase 20 para chegar ao Rio de Janeiro, porque em algumas estações foi uma concentração tamanha de pessoas para verem Nossa Senhora que foi necessário parar o trem. Muitos levaram doentes, levaram crianças, muitos paravam na margem da linha férrea para mostrar os seus doentes, para mostrar os seus filhos a Nossa Senhora. E Nossa Senhora chega em triunfo. A imagem chega em triunfo no Rio de Janeiro, onde hoje é a central do Brasil. A imagem deveria ser colocada em carro fechado, mas era tamanha a multidão que se aglomerava no Rio de Janeiro, que a Presidência da República mandou um carro, mandou um Rolls Royce de capota aberta para que o cardeal do Rio de Janeiro, o Dom Leme, e o arcebispo de São Paulo pudessem conduzir a imagem para que o povo pudesse ver. Então foi uma grande apoteose, assim. Mais de 50 altares foram montados nas ruas do Rio de Janeiro, porque naquela época não havia a concelebração da missa. Cada padre rezava a sua missa. Então eram 50 altares, eles rezaram missas quase que ininterruptamente nesses altares. Quando Nossa Senhora chegou, Getúlio Vargas prestou honras de chefe de Estado a Nossa Senhora. Ele, embora fosse ateu, ele se recusou a usar a faixa presidencial na presença de Nossa Senhora Aparecida. É interessante que ele disse assim: os brasileiros querem receber a sua rainha, não é conveniente que o presidente apareça, né, num momento desse. Ele estava lá, mas muito discretamente. E então as Forças Armadas fizeram essa guarda e a imagem foi levada até a portada da Igreja de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro. E ali foi cantada a missa solene pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Leme, cardeal Leme. Em seguida foi proferido um sermão mariano. E por último, o episcopado brasileiro em massa, né, os bispos que estavam lá, rezaram a consagração do Brasil a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então o Brasil foi entregue a Nossa Senhora e depois o Brasil foi consagrado também ao Sagrado Coração de Jesus. Olha só. Então, a coisa curiosa é a gente ver agora, no dia 7 de outubro, o Dia Nacional do Santo Rosário, celebrado no Rio de Janeiro. Sim, sim. Que será agora no Rio de Janeiro, né?
e com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e tudo, que tem toda uma história aí. Um abraço para nossa querida Simone Marqueto, que tem feito um trabalho muito forte em relação a isso. Sim, a deputada Simone. O projeto veio dela. O projeto, e não ia ser no Rio de Janeiro. Essa celebração do Dia Nacional do Santo Rosário, e acabou que, pela providência, no Rio de Janeiro, que é celebrado, uma coisa interessante, né? Curiosa, isso daí.